Nós temos aqui o convite à oração silenciosa em João 3,17. Eu gostaria que todos nós possamos ler juntos. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz. Iniciamos esse culto fazendo o que sabemos fazer melhor. Desejar uma excelente semana a todos e, ao mesmo tempo, dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. Façamos isso uns com os outros, de modo que espalhamos as bênçãos do Senhor aonde quer que nós vamos. Meu irmãozão querido, uma excelente semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Renildo, Anne, uma excelente semana. Que o Senhor abençoe. Olha só um kit de ferramentas. Para mim, obrigado. Uma excelente semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito bem. Deus seja louvado. Nada pode nos tirar e nada pode afastar-nos deste privilégio de desejar aquele que congrega conosco uma excelente semana. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Salmo de número 113, versos de 1 a 3.
conforme impresso em nossa liturgia. E ao mesmo tempo, visto que estamos falando de adoração ao nosso Deus, salvo o melhor juízo, na quinta-feira foi ao ar a cantata do coral Júlio de Oliveira. Foi na quinta ou na sexta? Foi na quinta-feira? Foi na quinta-feira, foi ao ar a cantata. E nós temos falado aqui ao longo de alguns momentos, especialmente desde o começo do ano, acerca de o quanto que nós devemos investir e recuperar a cultura sobre as mais diversas formas. Nossa igreja tem bateria, tem baixo, tem guitarra, tem bateria eletrônica, tem de tudo. Mas observando o cenário cultural, vemos a extinção de vários grupos de canto coral. Grupos estes tradicionais, não apenas no cenário tido como secular, mas principalmente no cenário histórico, de igrejas históricas. E temos insistido com a necessidade da valorização da cultura de modo geral, especialmente o canto coral e as músicas que têm sumido, como as músicas sacras. De tal modo que, observando hoje de manhã, a cantata do coral Júlio de Oliveira, nesses 54 anos, uma cantata voltada para as raízes da musicalidade no presbiterianismo nacional, até agora, 7h30 da manhã, estava com quase 550 visualizações. Isso significa dizer que parece que as pessoas estão começando a escolher o nível de musicalidade, que aí não nos compete dizer se é melhor ou pior do que outras. Apenas estamos cumprindo o nosso papel de resgate histórico, não apenas da música brasileira, mas principalmente da musicalidade cristã presbiteriana do Brasil. Parabéns ao nosso regente, parabéns a Anne, parabéns a cada um dos coralistas que fizeram parte desta cantada, incluindo nosso irmão pré-presbiteriano Renildo. Isso significa dizer que nós estamos resgatando a música cristã brasileira. E é assim que nós fazemos. Todos os demais estilos são benquistos e são bem-vindos, mas não podemos prestigiar um em detrimento do outro. E a nossa tradição, a nossa história não pode sucumbir-se. Entramos em uma igreja presbiteriana onde já sabíamos como ela era. Permaneçamos como sempre fomos. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Salmo 113, versos de 1 a 3, leitura conduzida pelo nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues. Bom dia, igreja. Bom dia. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Todos, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. E agora, nesse espírito de adoração, cantemos este hino com bastante amor ao nosso Deus, uma vez que não é obrigação vir à igreja, e sim um agradecimento por todas as obras, por todas as bênçãos e pelo prazer de estar em comunhão com os nossos irmãos. Louvemos com o hino Amor Fraternal. Só em ti.
Querido Deus, meu amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estar nos dando esta oportunidade de poder estar aqui na sua casa, Senhor, para louvar, para bendizer, para ouvir a tua palavra e principalmente, Senhor, sentir a tua presença entre nós. Muito obrigado, meu Deus. Tu és um Deus maravilhoso, único, Criador de todas as coisas. Cuida de cada um de nós. Não existe nada igual, Senhor. Não existe nada que possa comparar a Ti. Tu és o único, é o nosso Deus. E é por isso, Senhor, que estamos aqui com alegria para Te prestar este culto de adoração. Que não é perfeito, nós não somos perfeitos, Senhor, mas Tu sabes disso. E Tu sabes que fazemos isso com muito amor. Então, Senhor, aceita, Senhor, este culto. Este culto que fazemos, Senhor, não para nos engrandecer, não para nos privilegiar de alguma coisa, a não ser o gozo da sua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais esta demonstração de amor que Tu tens para conosco. E é em nome de Jesus que nós Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Sentai-vos, queridos, permaneçamos em oração.
Irmãos, chegamos agora no momento do nosso culto, que é o momento do ofertório. Em Atos 2, 42 a 47. E assim diz a palavra do nosso amado Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Oh, meu Deus! Partiram o pão em casa e tomaram as suas refeições com alegria e simplicidade. Singeleza do coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Agora, que nós iremos fazer esse processual do dízimo, começando, como sempre falamos, lá de trás, aqui para frente, né, para que não haja essa aglomeração, enquanto cantamos esse hino de gratidão. Presbítero, posso fazer claro, uma interferência? Temos algum aniversariante do mês de setembro aqui presente? Aniversariantes de setembro. Nós já chamamos aniversariante de setembro à frente? Então, aniversariantes do mês de setembro, por gentileza, venham à frente. Consagremos nossos dízimos, ofertas e nossas vidas diante do Senhor, enquanto louvamos com o hino de número 62, hino de gratidão. Por gentileza, fiquem em pé aqui diante da igreja para esse momento de gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Leila, chega mais um pouquinho para cá, por favor. Obrigado. Hino de número 62, louvemos a Deus. Graças
Louvado seja Deus. Gratidão por tudo. A única coisa que ficará aqui nesta terra, de tudo que nós angariamos nesta vida, é a gratidão. O amor permanecerá aqui, mas também levaremos conosco, porque nos encontraremos com Deus, e Deus é o quê? Amor. Mas a gratidão, ela permanecerá aqui. Nossos filhos e netos deverão dizer: meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó me ensinaram um bem precioso, a gratidão. Espalhemos isso como as sementes de um excelente amanhã. Oremos pelos nossos aniversariantes. Temos aqui Leila, Vera e Gilberto, representando os aniversariantes deste mês de setembro. Também devemos orar pelos nossos missionários. Missionário desta semana é o reverendo Elan e sua esposa Aparecida, que estão lá no campo de Sidrolândia. E orar pelo reverendo Marcelino Oliveira, que já é avô, lá em Petrolina, Pernambuco. Ele me perguntou: você no culto lá na Tijuca, você vai falar sempre que eu sou avô? Falei: enquanto você for avô, eu vou falar, que eu achei fantástico isso. Oremos com o nosso irmão diácono Luciano Vieira. Luciano, por gentileza, vem aqui, pega ali o microfone, façamos esta oração consagrando os nossos aniversariantes, nossos dízimos e ofertas, estendamos a nossa mão à frente como forma de abençoar aqueles que Deus renovou a vida. Oremos. Senhor Deus, graça e paz te damos nesse dia. Agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, que é um momento de nós darmos as nossas primícias a Ti, em agradecimento, Senhor, a tudo que o Senhor tem nos dado, a todas as bênçãos, a todo o sustento. Nós estamos aqui agradecendo os dízimos e ofertas, Senhor, que são destinados à Tua obra, Senhor, para que o Senhor possa, através de nós, realizar o melhor aqui na Tua casa. Agradecemos, Senhor, pelos campos missionários, e em especial o reverendo Elan e sua esposa Aparecida, que estão lá no campo de Sidrolândia, no Mato Grosso, e o reverendo Marcelino de Oliveira, em Petrolina também. Muito obrigado por tudo, Senhor, e agradeço, ó Pai, neste mês de setembro, pelos aniversariantes que estão aqui presentes. Que o Senhor possa derramar toda sorte de bênçãos, toda a paz de espírito, e que o Senhor possa sempre lhes fortalecer. Abençoe a vida deles, Senhor. Glória a Deus, Senhor, te damos por esse dia. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo vem de Ti, Senhor, e tudo que de Ti Nossos aniversariantes podem retornar aos seus lugares, a igreja pode assentar-se. Muito obrigado, meu irmão. Nós temos alguns pedidos de oração. Primeiro pedido de oração é feito pela nossa irmã Yolanda. Cadê a dona Yolanda? Pela nossa irmã Yolanda, acerca do Eduardo, que tem 45 anos, e o Eduardo vai realizar uma cirurgia amanhã. Não é isso, dona Yolanda? O Eduardo vai realizar uma cirurgia amanhã, uma cirurgia delicada. Ele vai fazer a amputação de um dos pés. Oremos pelo Eduardo, tão jovem, 45 anos, pedindo que o Senhor abençoe toda a equipe médica deste procedimento cirúrgico. Também orações por Valéria e Bárbara, que são amigas da Lidiane e que continuam fazendo tratamento de câncer de mama. Oremos então por Eduardo, oremos por Valéria e pela Bárbara, por esses motivos de saúde. Onde é que estão as nossas crianças? Agora sim, Pedro, aqui à frente. Pedro, você domingo passado com o bolo do coral foi homérico, hein? Chegaram a filmar você indo para o futuro, pegando um pedacinho antes do horário. Isso é que dá a viajar pelo tempo. Você não tem mais noção da liturgia. Pedro, cadê aquele microfone? Tem um microfone aqui, ó. Tudo bem. Toma aqui. Bom dia.
Tudo bem? Sim. Você abraçou os nossos visitantes? Sim. É gente da melhor qualidade, é ou não é? Sim. Ai, criança não mente, meu amigo. É isso aí. Pedro, você pode chamar os demais companheiros? Então começa pelo seu irmão, por favor. Vai lá, chama ele aí. Qual que é o nome do seu irmão? Rafael. Então chama ele. Diz assim, vem cá, Emanuel. Rafael. Isso aí, cara. Muito bem. Cadê a... Chama agora o RL100. Isso aí. Aí. Já registrei isso, tá? Já tem um Instagram com esse nome no... Já tem um perfil no Instagram com esse nome, tá registrado já. Cadê a Maria Alice? Chama a Maria Alice. Isso, Maria Alice você chamou bem, rapaz. Chama o Daniel, meu diácono. Rafael. Isso, Ana Luz. Chama ela aí, por favor. Ana Luz. Isso, quem mais tá aí que eu não vi? Chamei todo mundo? Muito bem. Muito obrigado. Meus queridos, vocês perceberam que eu tô aqui com 3 asas quebradas, né? Hoje o pastor veio alone. E cadê a nossa querida Stephanie? Cadê tia Gleice? Cadê? Oi? Ela tá aí? Poxa, eu ia contar tanta coisa dela, finalmente eu tenho liberdade. Ela veio? Não, não tá aí não. Então, muito bem. Que coisa curiosa. A Stephanie dividiu o quarto com a vovó Joana, desde janeiro. E conquanto lá em casa seja um paraíso, um clima de montanha, relacionamentos maravilhosos, mas, gente, a diferença etária é interessante, né? Uma fala um negócio, a outra não entende, não ouve direito, e a outra esquece, a outra vive no mundo do faz de conta, e você não sabe quem falou, quem não falou, o que é o quê, uma discussão de razão, até que chegamos à conclusão, é óbvio, cada uma, se nós pudéssemos, teria que ter o seu cantinho. Mas nesses 6 meses, Stephanie realizou um sonho, dormindo em uma bicama, dormindo na parte de cima, a vovó Joana embaixo. Mas e a preocupação dos pais da Stephanie de noite acordar para ir no banheiro, dormindo, descendo aquela escadinha da bicama? E não é que a bichinha acordava e descia certinho? Descia a escadinha, ia no banheiro, depois voltava dormindo, dava uma passada pelo nosso quarto, claro, 3 e pouca da manhã, de lei, depois voltava para o quarto dela. E aí ontem nós conseguimos ir para um apartamentinho que tem um quartinho a mais, que aí para Stephanie é o quarto dos sonhos. Será que é o quarto de vocês também? Vamos lá. Um quarto perto da cozinha. Qualquer cheirinho de bolo, pipoca, brigadeiro, vocês são primeiros a sentir. No caso dela, ela gosta muito de massa, lasanha, macarronada. Vocês gostariam de morar em um quarto onde da cozinha você só abre a janela assim, a mãe entrega o pratinho e você pode comer dentro do quarto? Gostariam? Então, a amiguinha estava feliz da vida. E ontem fizemos a mudança, começamos a mudança, né? Contratamos uma empresa chamada Nós Somos Nós Mesmos. Então, também está patenteado, tá? E com as melhores caixas que você pode carregar suas coisas. Sacolas do Prix, do Mundial, sacola de caixa papelão de detergente. Toda a caixa que nós encontramos, nós reutilizamos. Olha isso aí. E aí, ontem foi aquele dia de carrega tudo, carrega para lá, carrega para cá, etc e tal. E a amiguinha de vocês deitou no quarto dos sonhos. Não é um quarto maravilhoso? Do lado da cozinha? Sentindo aquele cheirinho gostoso, sente o cheirinho de café, sabe que vai vir um pãozinho na manteiga, torradinho, na chapa ali que a vovó faz. Para surpresa de 0 pessoas, acreditem que lá em casa é assim. A gente põe a Stephanie para dormir, aí tem um momento onde ela ora, nós lemos a escritura, conversamos sobre o texto, ela faz a outra oração, e aí ela fica lá, porque ela já é uma mocinha, ela dorme sozinha, né? Não fica bem o pai ficar lá, a mãe ficar lá. Se ela já tem 9 anos, ela já é uma pessoa já de maior quase, e ela dorme sozinha. Então a mãe fez essa liturgia, foi para a sala para finalmente esticar os dedões do pé assim, para dizer, ufa, acho que por hoje é só. Não deu 20 minutos, Gleice levantou, quando voltou falou, ó, Stephanie está dormindo na cama da avó. E ela, estupefata, minha mãe, ué,
Mas no meu quarto, eu falei, para surpresa de 0 pessoas. Que vocês ficam aí o dia todo, é daqui, é de lá, é de cá, é de acolá, mas de noite a netinha vai se aquartelar onde? Na caminha da gogó. Então agora estamos com esse novo desafio, onde eu não sei se vai valer a pena a gente desfazer o contrato do aluguel, visto que não alcançamos nosso objetivo, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Mas vejam, vocês têm paciência com os mais velhos? Tem? Vocês têm paciência com os mais... Não olhem para os pais, não, olhem para mim. Vocês têm paciência com os mais velhos? Quando a vovó fala, vocês respeitam? Obedecem? Dão um beijinho, abraço, carinho na vovó? Vocês dão chocolatinho para a vovó? Mais ou menos? Se a vovó não pode comer chocolate, vocês dão bolo de rolo para a vovó? Não? Experimentem. Vocês dão goiabada com queijo para a vovó? Muito bem, tem que abençoar a vovó, hein? Então, esse trio hoje está agora pela manhã lá, nem sei como estão, espero que estejam vivas, em paz, com saúde. Segunda-feira a gente vai ver o contrato do aluguel para rescindir e voltar para onde nós estávamos. Crianças, semana foi boa? Tudo em paz? Cadê o regente do coral Julinho de Oliveira? Tá onde? Tudo bem. Vocês já sabem que tem uma nova música? Ainda não? Saberão hoje. Agora vamos chamar as professoras. Cadê a tia Tamires? Tá por onde? É hoje a sua escala, Tamires? Tia Tamires... É e não é, né? Não era, né? Tudo bem. Tia Tamires, por gentileza. Tia Tamires, você está sozinha ou terá mais uma tia para auxiliar? Thaís? Cadê a Thaís? Ah, muito bem. Então, Thaís, por gentileza, vem à frente. Gabriela também. Gabriela vem com um kit completo. Olha aí. Criança, lancheira, brinquedo, material de EBD. Muito bem, meu Deus do céu. RL, se você não for, você vai ficar sozinha aí, que teu pai vai descer, tua mãe vai descer. Tudo bem. Para a RL ter desejo de comunhão, tem que botar ele no quartinho da Stephanie, perto da cozinha. No instantinho ele volta para estar com todo mundo. Vamos orar? Então, muito bem. Crianças, a igreja está preparada para orar? Não? Para orar, nós temos que estar de cabecinha baixa e os olhinhos. E a igreja já está de cabecinha baixa, olhinhos fechados? Não? Posso ver? E ainda tem adulto olhando aqui para frente. Então, crianças, vamos pedir para os adultos ficarem de cabecinha baixa, olhinhos fechados? E agora, podemos? Então, muito bem. Maria Alice, você pode fazer essa oração? Oremos. Entrega aí, Pedro. Obrigado. Pai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Faça que a gente tenha uma ótima aulinha hoje e que também a nossa igreja seja abençoada todos os dias pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, vamos descer todos. Vamos lá? Oi? Estátua. Damas primeiro. Pois não? Seu quarto é perto da cozinha? Você realizou um sonho. Seu quarto é atrás da área, mas é bem perto da cozinha. Obrigado, já montamos aqui a planta. Nobres cavalheiros, prezados patriotas, por gentileza, muito obrigado. Muito bem. Então, tia Ângela, Deus abençoe. Com Deus. É isso aí. Tchau, Roldão. Não espera por isso aqui não, Roldão. Tudo pode acontecer ali, ó. Tudo bem. Meus amores, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo 6, versos de 1 a 10.
Oração por iluminação será feita pelo presbítero Cláudio Rodrigues e logo a seguir faremos em conjunto a leitura desse texto. Coloquemo-nos de pé. Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 10. Oração feita pelo presbítero Cláudio Rodrigues. Oremos. Graças te damos, Deus amado, por este momento em que iremos ler a tua palavra. Iremos receber de ti os ensinamentos, Senhor, tão gratificantes e tão edificantes para nossas vidas. Te agradecemos por isso, Senhor, por esse cuidado que tu tens conosco de nos ensinar. Queremos te pedir então, Senhor, que nos dê orientação, discernimento, aguce nossos pensamentos e inteligência para que possamos compreender, Senhor, claramente aquilo que tu nos vais revelar neste momento. Que possamos, Senhor, gravar em nossas mentes e nossos corações esses ensinamentos e que possamos aplicá-los em nossa vida para sempre, Senhor. Porque queremos ser melhores servos, melhores, Senhor, filhos de Ti. Então pedimos humildemente que nos ilumine, Senhor. E também te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor, de sua família, e pela iluminação, Senhor, que temos certeza, pela fé, que Tu já dastes a ele, de forma que ele possa transmitir de forma audível para nós aquilo que Tu já colocaste em sua mente e coração. Muito obrigado por esse carinho, Senhor, que Tu tens conosco, que Tu tens com o pastor para transmitir as suas mensagens. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 10, leamos de forma alternada. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Assentemo-nos, ouçamos o louvor que nos prepara para recebermos a palavra do Senhor.
nessa história mais recente, chega-nos a cada dia notícias que nos fazem mal. Chegam-nos notícias que nós não nos perguntamos mais aonde vamos parar. Nos chegam notícias onde nós temos a plena convicção: esse mundo já deu o que tinha que dar. Recentemente, recebemos de várias pessoas, inclusive que moram na Alemanha, relatos e fotos de uma passeata, onde as pessoas que dessa passeata participavam estavam promovendo, tentando defender e lutavam para tornar legal o direito a amar de forma carnal o seu animal de estimação. Uma passeata, onde, pasmem, não apenas as pessoas, elas iam, claro que sem máscaras, algumas mascaradas, mas por conta da pandemia, mas com o próprio animal de estimação ao lado. E ainda falando para as câmeras e tentando defender de maneira tranquila o porquê não. E óbvio que não vou trazer tudo que a matéria falava, nem obviamente os argumentos, porque só o tocar em um assunto desse já é repugnante. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, e agora com os meios de comunicação cada vez mais rápidos e eficientes, quando somos inseridos em vários grupos de informações, claro, tem muita coisa tendenciosa, tem muita coisa mentirosa, não há uma coesão global acerca de fatores, mas há quanto tempo deste púlpito, deste local, nós temos falado que não é uma questão de posição política, que há uma agenda mundial que está sendo implementada de qualquer jeito, maneira e à força. Há quantos anos falamos isso? Uma agenda que não respeita opiniões, não tem a ver com política. Ela também não tem a ver com costumes. Ela tem um único objetivo: bestializar o único ser que é dito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Queridos, vocês se lembram antigamente, quando os mais humildes trabalhavam de sol a sol com um objetivo, tentar mandar o filho para o exterior para ele voltar estudado? Se lembram disso? Hoje nós vamos mandar para qual país? Isso foi na Alemanha. Qual país que você pode mandar seu filho e você vai ter plena, e você tem plena convicção de que nesse país muito avançado, seu filho vai receber a melhor educação e ele vai se tornar um melhor ser humano? E para os nossos visitantes que aqui estão nessa manhã, essa igreja está vacinada em termos de questões políticas. E a nossa vacina é: não falamos disso. Estamos no Evangelho. E pasmem, poderia até, nessa manhã, respeitando todos os pensamentos políticos que aqui estão, perguntar se algum pensamento político prioriza a relação carnal entre homem e animal. Algum partido político prioriza isso? Veja como não tem a ver com política. Como tem a ver com uma agenda global.
E se engana quem fica brincando de galho em galho entre direita e esquerda, porque direita e esquerda são asas de um mesmo animal que vai para o mesmo lugar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Deus criou o homem, criou mulher. Homem e mulher pecaram. Deste pecado, são retirados do Gan Éden, de um jardim que foi construído em um local cujo nome era Éden. Eles foram retirados, o homem foi feito, e a Bíblia diz que ele foi plantado, posto neste Gan Éden, neste jardim em Éden. Éden era o nome do planeta na época? Não sabemos. Era o nome daquela porção específica de terra? Talvez seja possível, mas o homem foi feito, e a Bíblia diz que ele foi posto nesse jardim que ficava no Éden. E ao observar o homem, percebe-se que aquele primeiro experimento deu certo. Agora é necessário um segundo ser, para que assim a produção seja independente, seja tão somente entre eles. E aí então é feita a mulher, que da mesma forma este homem é adormecido, é anestesiado, é feita a mulher. E aí, no relato primitivo, não dá para saber se também o homem foi retirado novamente ou se a mulher já foi feita no próprio jardim, mas quando ele acorda da anestesia, desse pesado sono, lá está a mulher. Alguns até dizem, e eu vou colocar aqui várias informações adicionais, porque se você é da Igreja Presbiteriana da Tijuca, você não pode ficar ignorante nesses assuntos. Nossa classe de escola bíblica dominical trata sobre a confissão de fé. Todos os nossos símbolos de fé são tratados, discutidos, exarados nessa classe. E aquilo que vou falar aqui não tem a ver tão somente com a confissão de fé, mas é o dito de várias fontes acerca de probabilidades sobre o ocorrido nessa história passada. De tal modo que isto aconteceu ou não, nós temos nossos símbolos de fé e não retrocedemos 1 milímetro do que diz a nossa confissão de fé. De resto, são tão somente especulações que só saberemos na eternidade. De tal modo que se você ouvir alguma coisa que lhe pareça estranha, é porque eu não tenho tempo para ficar botando toda hora parênteses e colchetes para dizer isso é o que é dito, isso é o que veio do apócrifo. Se não bate com a confissão de fé, guarde como informação. Por quê? Porque se você pode estar em uma roda, pode estar em um grupo de pessoas que estejam discutindo esse assunto, e se eles vierem com 3 ou 4 argumentações que você sequer ouviu falar, você vai ficar como? Boiando. Mas nessa igreja, você ouve em primeira mão os últimos acontecimentos em termos de teologia da criação, oriundas inclusive de um dos maiores locais que estuda isso, Itália. Os quais, lamentavelmente, nossos teólogos brasileiros sequer muitas vezes citam nominalmente teólogos italianos que estão trabalhando exaustivamente acerca da criação. Dada essa explicação, vamos lá. É criada Eva. De acordo com o que dizem, talvez os estudiosos e um grupo os quais têm se devotado nesta área, começam a dizer que houve várias possibilidades, ao ponto de que foi feita uma primeira vez, não deu certo, uma segunda não deu certo. Daí alguns judeus acreditam que a primeira mulher foi Lilith, daí outros vão dizer que Lilith foi a primeira mulher feita, mas como ela era independente de pensamento, ela não quis curvar-se às ideias de Adão, ou seja, implementaram também rolo de casal na história da criação. Fato é que quando Adão acorda desse pesado sono e olha para Eva, o que ele diz? Esta é a varoa. Esta aqui, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Esta. E aí então, o casal
permanece junto. Ocorre que em um dado momento o casal peca e você tem um momento maravilhoso onde Deus, ele se apresenta, onde Deus tem pé, onde Deus tem cordas vocais, onde Deus tem íris, onde Deus ele é de um tamanho que ele caminha entre as coisas e as pessoas, homem, mulher, Adão e Eva, sabem que ele ali está. E você se lembra o que aconteceu naquele dia que eles pecaram? Que eles comeram de um fruto que Deus disse, ó, vocês podem fazer de tudo, só isso aqui não pode tocar. Mas aí veio Satanás, que em alguns apócrifos é chamado de Samael, vem para homem, para a mulher e diz o quê? Não é que vocês não podem comer, não. É porque se vocês comerem, Deus sabe que vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí vem a maior sedução do pecado. O que Satanás diz? E serão como Deus, e serão semelhantes a Deus. Guardem isso. Todo pecado tem um único objetivo. Qual que é? Experimentar a divindade. Por que eu não posso tocar nisso? Eu sou meu próprio Deus. Quem sabe sou eu. Encosto. Por que não posso comer isto? Eu sou meu próprio Deus. Quem sabe sou eu. Eu como. O que é o pecado? Rebelião contra Deus. Com qual objetivo? Ser como Deus. Eva come este fruto, transmite para o homem e eles chegam a uma conclusão: estão nus. E uma vez que estão nus, pela primeira vez, um objeto da criação é desvirtuado do seu propósito original. Eles pegam folhas e fazem roupas. De onde aprenderam a fazer roupas? De onde veio esse conceito de roupas? E de onde veio a imaginação de pegar aquelas folhas e improvisar cobrir a genitália? Quando Deus, que é físico, que caminha, que anda, que fala, quando Deus aparece no jardim, não encontra nem homem nem mulher. E ele pergunta, onde é que vocês estão? Como aquele pai que já sabe que está escondido atrás da cortina, debaixo da mesa. Onde é que vocês estão? E ouve-se. É porque nós sabíamos que estávamos nus e nos escondemos. Quem vos deu a conhecer que estavam nus? Foi a serpente. Aliás, Adão começa, a mulher. A mulher diz, foi a serpente. E a serpente que nessa época falava, nessa hora ficou calada. Ah, então o castigo. Você vai trabalhar. Você, quando parir, sentirá dores. Você vai rastejar. Curiosamente, não foi decretada a mudez da serpente. E não encontramos até hoje uma serpente que fala. Fato é que daquele momento em diante, o mundo mudou. Ato contínuo você tem. Os filhos, Abel e Caim. Abel oferece a Deus o que havia de melhor no plantio, mas especialmente da gordura. Ao passo que Caim pega algumas coisas, algum matinho que sobrou do plantio. E você vê já no sacrifício de Abel a predileção de Yahvé por gordura, que quando queimada produz aroma que ele classifica como suave. Nessa hora, quando Caim, tomado de uma profunda inveja, mata seu irmão, e não sabemos de que forma, mas ele é morto. Quando Deus novamente aparece e ele pergunta, cadê teu irmão? O sangue dele clama a minha presença. E qual é a resposta? E eu lá tenho responsabilidade com os outros? Mas é óbvio, Deus sabia o que havia acontecido. E se você olhar a história, você verá que em nenhum momento Deus expulsa Caim. Ele é quem diz, agora eu vou ter que me tornar errante. Porém, aonde eu for, vão me matar. Ué, como assim aonde ele vai já tem gente?
Isso está na nossa Bíblia em português, não é isso? E aí Deus, então, coloca uma marca em Caim, de modo que se as pessoas olharem para Caim, saberão que não podem tocar nele. Que marca foi essa? São diversas as teorias. A última, mais intrigante, é que existe uma cidade no extremo da antiga União Soviética que tem um nome, cuja tradução seria Cidadela de Caim. Nós estamos muito longe de novas descobertas que têm tratado esse tema como um tema muito importante para conhecer o pensamento humano e principalmente para observar os eventos da nossa época. Ao passo que, então, Caim se exila, Abel está morto, mas Adão e Eva vivem várias centenas de anos e eles continuam a procriar. Mas, de repente, em um determinado momento, como nós lemos aqui no capítulo 6, como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram, e alguns vão classificar esses filhos de Deus como sendo filhos de Sem, como sendo filhos de Sete, mas não. Qualquer teólogo, qualquer exegeta minimamente sério, pegando o original, vai perceber que esses filhos de Deus, no original, são classificados como anjos. Pode até escamotear, filhos de Sete, tá bom. No final das contas, em termos de história, não fará diferença, já passou, né? Mas, no original, esses anjos tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E infelizmente não temos tempo, talvez numa escola dominical, quando for tratado esse tema, a gente possa dar uma pincelada sobre o que dizem outros contos da Mesopotâmia, do Enuma Elish e tantas outras partes, acerca desse contexto da criação e desse contexto onde seres sobrenaturais, mas que eram carne, possuíram mulheres, os quais, por exemplo, a Grécia vai chamar de titãs. Quando você tem deuses que se misturam com homens e nascem pessoas humanas, mas com poderes ou talentos extraordinários. De tal modo que cada vez mais havia essa simbiose. E por que esses filhos de Deus passaram a possuir as filhas dos homens? Há um dito do passado que combina com a nossa teologia, onde nós sabemos que existia esse jardim, onde nós sabemos que Satanás era tido como a estrela da manhã, querubim da guarda ungido, que tomava conta do jardim. Mas parece que algo aconteceu, de tal modo que ao tomar conta do jardim, Satanás, na época, estrela da manhã, e ao mesmo tempo aqueles que o assessoravam, porque ele não é onisciente, resolveram clamar das criaturas adoração a si. E nessa hora, Yahvé percebe que isso não vai bem e os expulsa, não apenas desta função, mas de suas prerrogativas. E quando surge uma nova modalidade de seres para fazer o mesmo serviço, Samael, Satanás, Lúcifer, corrompe esses novos seres. Mas não satisfeitos, começam a corromper também os filhos destes seres, ensinando, por exemplo, a como fazer armas, ensinando como garantir uma musicalidade para aquela época, ensinando inclusive muitas ciências,
Ao passo que você vê que alguns instantes depois, você tem um homem construindo uma torre com o objetivo de chegar até o céu. Como que eles fizeram essa torre? Com massa? Com lama? Nunca pensou nisso? Como durante esse período, onde Satanás e diversos anjos caídos corrompem a humanidade, há uma evolução tecnológica que garante a eles, inclusive, a construção de uma torre cujo objetivo era chegar até o céu. Torre essa que cresce tanto que Deus diz o quê? Vamos acabar com isso. Tem que espalhar esse povo. E eles precisam pensar e falar de maneira diferenciada. E aí, quando Satanás e esses anjos caídos corrompem a criação, e agora, de maneira carnal, a palavra do Senhor diz, verso de número 4, ora, naquele tempo havia gigantes, do original Néfelim, do original caídos, do original nascidos já na terra. Ora, naquele tempo haviam néfilins, ora, naquele tempo haviam caídos, ora, naquele tempo haviam nascidos já na terra, que são traduzidos aqui pelo Almeida, Revista Atualizada, como gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus, novamente, possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Veja, nessa época ele não tem o Word, ele não tem negrito, itálico e sublinhado. Quando ele quer que você preste atenção em algum ponto importante, qual é a única forma que ele tem? Repetir isso, ele repete o que ele já havia falado. Estes foram valentes, varões de renome, aonde? Mas não diz se eram bons. Não diz que eram pessoas boas. Pelo contrário, quem olha para a história e percebe os momentos da história desse hibridismo, consegue perceber que era um mundo ruim. E era tão ruim que, olha o que Deus diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu. Toda vez que há um hibridismo, onde homem e mulher tentam ser como Deus e têm plena convicção de que são deuses e começam a espalhar o conceito de que nasceram para ser deuses e que sabem o que é o bem e o mal e que não dependem de Deus para nada, o que acontece com a terra? A maldade se multiplica. E agora vivemos em uma sociedade onde as pessoas caminham com seus animais de estimação dizendo: legalizem o amor entre homem e animal. Então se arrependeu o Senhor, e aí nós temos um antropopatismo, que é colocar em Deus sentimentos humanos. Arrependeu, chorou, se constrangeu, ficou envergonhado, ficou corado. É colocar em Deus o sentimento que é nosso, mas é a nossa forma de tentar compreender. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no... Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver. Olha que coisa curiosa. Esse conceito de união, esse conceito de hibridismo entre seres sobrenaturais e seres da terra é tão forte nesse período que Deus diz o quê? Não dá para exterminar só o homem, não. Tem que acabar com tudo. Porque tudo já está diferente. Tudo que nasceu daquele momento em diante não está igual. O cronograma original é o que nós estamos vivendo. Nós observamos hoje, e é triste, mas nós observamos hoje crianças que já nascem diferentes, que já nascem com a percepção de que quanto mais rebeldia, mais personalidade.
Nós temos hoje pais e mães que já são diferentes, que enriquecem a criança de tudo aquilo que não presta, implementando em seus filhos novos conceitos de vivência, os quais nós abrimos os jornais e vemos quantas crianças são assassinadas, inclusive mortas por desnutrição, devido ao novo conceito de alimentação. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Não apenas o homem, mas também o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Veja no verso de número 3, o Senhor disse: o meu espírito, Roac, o meu vento, a minha respiração, não agirá para sempre no homem, pois os seus dias serão 120 anos. O homem foi feito para durar muito. E ainda mais que no Gan Éden havia uma árvore que garantia, dava um fruto, que garantia a esse homem a imortalidade. Mas com a rebelião, a Bíblia diz que o Gan Éden foi selado, de tal modo que o homem não pode mais ir lá e alimentar-se desse fruto para voltar a viver mais tempo. E aqui nesse ponto, Deus ainda diz, não apenas está selado o Gan Éden, mas também mexerei no seu DNA de tal modo que ele não alcance mais do que 120 anos. Porque mesmo sendo cortado, cancelado, barrado no Gan Éden para comer o fruto da imortalidade, a árvore da vida, ainda assim esse corpo carregava em si propriedades de viver centenas de anos, como vários viveram. Porém, Deus diz, ainda é necessário estruturar e alterar a molécula do homem, porque ele não pode chegar a 120 anos. Por que esse número? Aí tem estudo a perder de vista. Mas não é nosso tema aqui nessa manhã. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Imagine Deus, igual nessa época aqui em Gênesis, onde Deus aparece fisicamente, Deus senta, Deus come, Deus conversa. Deus ainda diz a Abraão, eu ouvi falar que em Sodoma e Gomorra está acontecendo isso, isso e isso, mais tarde eu vou lá ver. Onde Deus faz tudo isso. Imagina Deus, ou qualquer um dos anjos, que a Bíblia diz, né, que pessoas receberam anjos em suas casas, sem saber que eram anjos, porque anjo não tem asa coisíssima nenhuma. Essa ideia de anjo ter asa é só do 4º século em diante. Se todo anjo tivesse asa, quando a pessoa chegasse na tua casa pedindo hospedagem, tu ia dizer o quê? É aquele cara dos X-Men. É óbvio. Mas como são seres normais, as pessoas receberam anjos e os hospedaram. E eles foram embora, sem nem saber que eram anjos. Ao ponto de Paulo dizer, mulher, quando você for profetizar, cubra a sua cabeça, por causa dos anjos. Devido à lenda de que anjos eram atraídos por longos cabelos. Olha que coisa interessante. Imagine um anjo, que talvez ainda tenhamos, olhando uma passeata onde pessoas defendem esse tipo de bestialidade, e esse anjo lembrando-se da época de Gênesis 6, onde anjos caídos possuíram mulheres e corromperam toda a criação. E se Deus diz que é necessário não apenas destruir o homem, mas destruir também as aves do céu e os répteis, vocês imaginam o nível de hibridismo que havia nessa época.
Gênesis 6. Parece que foi escrito em 2022. Porém, sempre tem um porém. O grande quê da questão é o porém. Porém, todavia, contudo, entretanto, Noé achou graça, achou favor diante do Senhor. Por quê? Noé era homem de guerra? Quem era Noé? Quem era Noé? Noé era rei do tweet? Noé era homem de fortes opiniões? Noé era o homem do piquete? Quem era Noé? Era aquele homem que encarava todos esses e dizia: pecadores! Porém, Noé achou favor, achou graça diante do Senhor. Eis a história no original, eis a geração de Noé, eis a família de Noé. Noé era homem leal e era homem sincero entre os seus contemporâneos. Noé andava, e literalmente andar, é andar mesmo. Não é essa coisa, tinha Deus no coração, essa coisa hoje blasé, né? Não, quem pensa em Deus tem tudo. Não. Noé andava. Noé conversava. Noé tinha um relacionamento com Deus. Todos dizendo: você tem que mudar. Se você aceitasse fazer parte da família de fulano, ele faz as pessoas ficarem mais fortes. Você podia ter um parente, uma mistura. Imagine, fulano, que já tem hábitos leoninos, casar com uma de suas filhas. Você também, Noé, teria uma família forte. Não vale a pena ser uma pessoa comum, porque ser comum não é nada, Noé. Noé, o mundo pertence aos fortes, Noé. Noé, é necessário, Noé, mudança, Noé. Mas a Bíblia diz que Noé achou favor diante do Senhor, porque Noé, ele tinha virtudes que não se encontravam nessa época. Noé era leal. E nós vivemos uma época de profunda deslealdade. Nós vivemos uma época onde você, para considerar alguém leal, meu amigo, meu Deus. Nós até chegamos à conclusão, né? É melhor esquecer essa coisa de encontrar gente leal para andar do lado, que não tem. Trata todo mundo como colega e segue o barco. Noé era leal. Noé era uma pessoa sincera, sincera, era uma pessoa honesta, era uma pessoa transparente. Aonde? Entre os seus, não apenas... Vocês estão aí, igreja? Entre os seus, não apenas os que viviam no seu entorno, mas Noé era uma pessoa leal e sincera, sabe aonde? Dentro da sua casa e com Deus. Hoje de manhã, queridos, nós estamos aqui. E parece um chavão, mas eu reafirmo. Só o Cláudio hoje pode dar esse testemunho junto comigo. Tivesse um espelho aqui e vocês pudessem se olhar, vocês veriam quão lindos vocês são. Porém, nós podemos enganar uns aos outros. Nós podemos pagar de ultra-reformadores. Nós podemos pagar de mega-filósofos. Nós podemos pagar de obedientes à nossa confissão de fé. E talvez quem tenha que falar isso seja a Receita Federal. Nós podemos fingir que somos os bastiões da crentude.
Mas a Bíblia diz que Noé era sincero, que Noé era leal na sociedade em que vivia, dentro de casa e principalmente porque Noé era justo, íntegro, sabe com quem? Com Deus. Pergunto a você nessa manhã, para nós encerrarmos. Quantas vezes Deus já lhe abençoou? Você pode contar nos dedos da sua mão quantas vezes Deus lhe abençoou? Quantas vezes você já entrou nesse santuário antes do culto para se debruçar em gratidão a Deus por tudo que Ele te deu? Quantas vezes essa semana você teve o privilégio de auxiliar uma viúva? Quantas vezes esta semana você teve o privilégio de ajudar um órfão? Quantas vezes essa semana você abriu seu armário da vergonha e separou um monte de pano que você não vai usar mais e abençoou alguém com roupa? Quantas vezes essa semana você desfez-se dos seus calçados para alguém que anda descalço? Quantas vezes esta semana você escreveu uma carta para alguém que está impossibilitado de ter acesso a você? Quantas vezes esta semana você agiu de acordo com o texto onde Jesus diz: venham benditos de meu Pai? Quantas vezes? Se estamos vivendo um período quase que circunstancialmente nos projetando para a Gênesis 6, e o nosso tempo é curto, não dá para dar mais detalhes sobre tantos projetos de hibridismo homem-máquina, sobre tantos projetos de hibridismo máquina-animal, sobre tantos projetos de hibridismo máquina, animal e homem. Ora, alguns já temos. Quantos transplantes já são realizados utilizando membros de animais? Quiçá nosso relacionamento com os animais fosse bionívoco. Quiçá fosse pensando tão somente na saúde nossa, mas também deles. Mas não é assim. Igreja Presbiteriana da Tijuca, devemos nessa manhã consultar a nossa consciência, porque seria muito fácil para cada um de nós olhar para um evento que acontece em uma rua da Alemanha e dizer: o mundo está acabado. Mas olhando para esse texto, houve um homem que andava com Deus. Por quê? Porque esse homem era leal, era sincero, caminhava com o Senhor e conversava com Ele. Pergunto a você nessa manhã, em um exame de consciência: em todos os caminhos que seu pé apontam, Deus vai contigo? Em todos os lugares onde pisa a planta dos seus pés, você tem a alegria de dizer: não, Jesus, entra primeiro, estou indo. O Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho é um autoexame, um exame da consciência. Este mundo não vai de mal a pior, ele permanece como sempre esteve, nas mãos de Deus. E olhamos esse evento ocorrido recentemente porque ele é mais recente. Mas se olharmos a história da humanidade, já aconteceu coisa muito pior. E, no entanto, ó nós aqui. Mas a Bíblia diz, e ela começa a dizer, no verso 9, eis a história, eis a geração, eis a família. De quem? Como está a sua família? Seus netos têm aquele momentinho semanal com o vovô?
onde o vovô lê 2 minutinhos de Bíblia, ora 5 minutinhos, fala da Escritura 10 minutinhos e enche eles de beijinho, de doce, de chocolate 1 hora? Seus netos têm isso? Seus filhos têm aquele momento, pelo menos uma vez por mês, onde eles sentam à mesa com aquele pai mais velho, com aquela mãe mais velha, e eles dão as mãos e oram com a Escritura? Existe isso? Esse mundo não irá melhorar enquanto não tivermos filhos e enquanto esses filhos não transmitirem aos seus filhos os valores do Evangelho. Se não é nosso interesse ter filhos, e se não é nosso interesse ter filhos com valores do Evangelho, é vã a nossa pregação, porque acabará no mais novo. A Alicia fez mêsversário, vai acabar nela. Mas quando nós transmitimos aos nossos filhos os valores do Evangelho, como a sociedade muda. Eu desafio você, meu irmão e minha irmã, você que é vovô e vovó, difícil de estar com as crianças são os pais, né? Dificuldade, essas crianças são fáceis, mas os pais é que é um rolo danado. Mas, não sei, dá teu jeito, dá teu jeito. Tenta estar com seus netos, pelo menos de 15 em 15 dias, para a leitura da palavra, para ver se inculca neles alguns valores. Nós vimos essa semana um vídeo que viralizou de uma menina dizendo que queria infiltrar-se na EBD das igrejas para falar da sua ideologia política. Meu Deus, se o problema do Brasil fosse esse, era fácil, né? Que uma EBD é 50 minutos. Mas quantas influências nossos filhos recebem, não é nem dentro de sala de aula, não, mas é fora de sala de aula, aqui, ó. Aqui. Aqui. E eu pergunto a você, papai, mamãe, com todo amor e com todo carinho, tu já olhou o celular do teu filho? Ou você, depois que virou pai e mãe, você esqueceu como é que criança nasce? Você era heavy metal, você virou pai e mãe, você ficou caretão. Você está tão estribado assim nos valores que você alega que ensinou ao seu filho? Nós estamos discutindo professores? Não, meu amigo. É aqui, ó. É aqui. Porque o mundo inteiro hoje está aqui. Eis a torre de Babel, que aponta para o alto. E que se o seu filho e sua filha, seus netos, não tiverem valores do Evangelho, meu amigo, aparecerão nus em pelo para todo mundo, expondo a vergonha, diferente de Adão e Eva, que tentaram essa vergonha esconder. Nesse momento, é momento de celebrarmos a ceia do Senhor. É um convite a um autoexame de consciência. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E faça o quê? Vendo que é pecador, não deve comer, não é isso? É isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e logo a seguir, coma do pão e beba do cálice. Convido nossos irmãos presbíteros para virem à frente, para juntos, como discípulos do Senhor, como conselho desta igreja, revelarmos os elementos que o Senhor nos traz nesta manhã, preparando o nosso povo para receber o corpo e o sangue de Cristo. Convido o nosso irmão diácono Luciano Vieira para nos auxiliar na distribuição dos elementos. Diante de nós
está o corpo, diante de nós está o sangue, tipificados no pão do cotidiano e no vinho usado de maneira contumaz. Agora, são retirados do seu uso comum e são consagrados ao Senhor como meio de graça. Noé achou graça, achou favor. Nesta manhã, eis a graça, eis o favor do Senhor, tipificados no seu sacrifício. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção deste dia. Nesta hora, retiramos esses elementos do seu uso comum e os consagramos como meio de graça para o teu povo. Diante de nós, teu corpo e teu sangue. Reconhecemos os nossos pecados e agradecemos-te a tua graça e o teu favor sobre nós. Dá-nos sempre, Senhor, do teu corpo e do teu sangue, para que o velho homem morra e o novo ser glorificado em ti possa receber-te e que possamos andar por onde andas, ver-te em nossa caminhada e só andar nos caminhos aos quais tu vai adiante de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o Senhor Jesus o cálice e, tendo dado graças, disse: este cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que dele beberdes em memória de mim. Recebamos os elementos, pão e vinho, e ao receber, guarde os elementos consigo, para que possamos comer todos juntos, como um só corpo, uma só família.
nele vou morar, vou morar. Ele é quem manda atento estar. É Ele quem manda vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Queridos, cada dia mais chega o dia para cada um de nós em que nos encontraremos com o nosso Criador. Cada dia mais está afunilando o tempo onde finalmente ouviremos do Senhor: vinde bendito de meu Pai. Este é o meu sangue, este é meu corpo, e este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. A vida nos traz vários momentos difíceis. E talvez nessa manhã você se sinta em uma encruzilhada onde você não consegue perceber qual o ponto de retorno. Houve uma mulher que achou que havia perdido tudo. E nos piores lugares onde se pode haver esperança, em um cemitério. E tendo visto um homem, ela perguntou: devolva a minha esperança para que eu possa enterrá-la. Ele foi, e esse homem respondeu: mulher, por que choras? Eis que ele foi adiante de vós. Se você hoje se encontra triste e aflito, sentindo-se sozinho, não é que você está só, é que Jesus já está lá, esperando você, aonde as coisas irão se resolver. Não tenha medo. Levante-se com fé, porque Ele foi e Ele vai adiante de nós. Amém, igreja? Coloquemo-nos de pé, e esta oração de gratidão será feita pelo nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues, presbítero oficiante desta semana. Oremos. Querido Deus, como é bom, Senhor, ter um Deus como Tu, Senhor. Como é bom saber do Teu amor por nós. Como é bom participar deste momento de ceia, Senhor, em que relembramos o sacrifício do Seu Filho, que nos livrou das garras do pecado, que perdoou nossos pecados através do Seu sangue. Este momento, Senhor, é de muita alegria. É um momento que tomamos, Senhor, para nós
esta ceia e relembramos todo o sacrifício, Senhor. E relembramos que Cristo, na hora da sua morte, pediu ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Que grande amor, Senhor, é saber que na hora do sofrimento da morte, esse amor prevalece e perdoa-nos, Senhor, de todas as nossas transgressões. Muito obrigado, meu Deus. Por mais que nós possuímos cultura, conhecimento da nossa língua, nós nunca teremos condições de expressar com palavras este sentimento, Senhor, que estamos sentindo agora, de poder participar desta ceia. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, e que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda esta igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Enquanto os presbíteros cobrem os elementos, a igreja pode assentar-se e nos preparamos para o nosso processional de saída.